Em baixa no São Paulo, o Ferrarese virou alvo do Santos para 2026. Segundo informações, o Peixe já realizou uma sondagem pelo zagueiro tricolor. A expectativa é que tenha um avanço nos próximos dias. A ideia seria aí uma contratação, né, pelo lado do Peixe, a contratação de Ferrarese por empréstimo até o final da temporada. No Santos, o Ferrarese é visto como uma grande oportunidade de mercado para reforçar o sistema defensivo do time de Juan Pablo Vojvoda. O presidente do Santos deve procurar aí nas próximas horas o novo presidente do São Paulo, Arry Maci Júnior, para iniciar as tratativas por um acerto. Repito, até o momento foi feita apenas uma sondagem inicial, tá? Não tem proposta na mesa, mas o interesse do Santos é real, tá? No quadro de zagueiros do São Paulo hoje no elenco, o Crespo tem aí como opções o Sabino, o Alan Franco, o Arboleda, Rafael Tolói, Dória e Ferrarese. Isso eu não esqueci de mais ninguém, né? Você aceitaria o São Paulo negociar o Ferrarese com o Santos? Comente aqui abaixo, tá? Lembrando que o São Paulo pagou mais de 23 milhões de reais para comprar em definitivo o Ferrarese junto ao Grupo City. No começo do ano ele ficou muito próximo de fechar com o Botafogo, mas o clube carioca sofreu um transfer ban e as negociações degringolaram, né? Mas ele ficou muito, mas muito próximo de fechar com o Botafogo, cara. Eu não sei como que ele ficou no São Paulo. O Botafogo se livrou, entre aspas, do transfer ban, mas ele acabou que as negociações travaram, melaram e foram aí de Vasco da Gama, né? Digamos assim. Enfim, rapaziada, o Ferrarese ficou... Ele não goza de muito prestígio, né? Nesses últimos jogos, nesses primeiros jogos, digamos assim, vem sendo reserva, entra ali no segundo tempo de uma partida ou outra, mas não decolou nesse ano ainda não, Ferrarese, tá? Mas é um bom jogador, eu só não acho que valeu, pô, a quantia que o São Paulo pagou por ele, mas o São Paulo tá virando especialista em pagar caro pro jogador meia boca, queria pagar 25 milhões de reais no Juan Tressoldi, pô, tá de brincadeira, enfim, vamos aguardar pra ver qual que vai ser o futuro aí do venezuelano. E o São Paulo, rapaziada, está acertando algumas renovações de contrato de alguns jogadores, né? Já fechou com o Luciano até 2028 e avançou por Sabino até o final de 2027, ambos com possibilidade de renovação por mais uma temporada em caso de metas estabelecidas serem atingidas. Outro que fechou além do Luciano foi o Felipe Negrutti. As negociações foram retomadas nos últimos dias após o interesse de um clube italiano no jovem de Cotia. A proposta que estava na mesa era do Hellas Verona, tá, da Itália. Inclusive ele é esse time é o último colocado do campeonato italiano, tá? Mas o Negrutti optou por recusar a oferta e permanecer no São Paulo, até porque ele não vai para um time que é o último colocado do campeonato italiano, né? Pelo amor de Deus. Tem que pensar bem também. O Negrutti estava em fim de contrato, tinha vínculo aí até o meio desse ano, já poderia assinar no pré-contrato de graça com qualquer clube. O São Paulo, vendo o interesse de clubes do exterior no jogador e temendo perdê-lo de graça, renovou seu contrato. Lembrando que o São Paulo já tinha iniciado negociações pela renovação, mas aí acabou travando e aí voltou com tudo e já renovou. O Arry Maci Júnior tá trabalhando muito, hein? O Arry Maci pisou o pé lá dentro e o negócio começou a andar, meu Deus. O novo vínculo de Negrutti com o São Paulo é válido até o final de 2030. Contrato esse que também tem metas, se forem atingidas, aí o contrato vai ser renovado até o final de 2031. A multa rescisória de Negrutti para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, mais de 619 milhões de reais. Negrutti assinou o contrato ali na tarde de ontem, tá fechado, tá? O clube pretende conceder ao jovem aí nessa temporada mais minutagem em campo e pá, tem que jogar mais, tem qualidade pra isso. As renovações de Negrutti e Luciano devem ser oficializadas nos próximos dias, mas ambos os contratos já foram assinados, pode cravar, pode comemorar, eles vão ficar no São Paulo, pelo menos, né, renovaram, né, se vai ficar ou não também, aí já é mais complicado de cravar aqui, mas enfim. Marcos Antônio segue sendo o grande sonho do Flamengo, tá? O rubro-negro carioca promete aí investir pesado na contratação do jogador são paulino. O São Paulo está renovando o contrato de Marcos Antônio justamente para se proteger de novas investidas, né? Marcos Antônio já externou à diretoria são paulina o desejo de permanecer no clube do Morumbi. O Fla vai oferecer um caminhão de dinheiro pelo jogador, inclusive para o próprio jogador em termos de salário. Eu vou falar sobre isso no canal principal hoje à tarde, tá? Com mais detalhes, porque o negócio, ó, vai ferver, irmão. Segundo o jornalista Pablo Oliveira, o Flamengo promete ainda mais, rapaziada. O jornalista afirma que o Fla está disposto a oferecer Luiz Araújo como moeda de troca para levar Marcos Antônio, para tirar Marcos Antônio daqui do tricolor. O Luiz Araújo, inclusive, estava na mira do Atlético Mineiro, mas parece que ele vai ficar no Rio de Janeiro. O Flamengo teria recusado a proposta, né? O Fla oferecerá um aumento significativo no salário de Marcos Antônio em relação ao que ele ganha aqui no São Paulo, que é muito abaixo do que o Flamengo está disposto a oferecer, e aí os caras também estariam dispostos a oferecer o Luiz Araújo, que hoje no time do Flamengo, eu não sei o porquê, ele não é titular desse time, cara. Então, Luiz Araújo, ó, presta atenção, cara. Volta pra tua casa, irmão. Ele joga demais. Eu gosto muito do Luiz Araújo, cara. Vale ressaltar que o São Paulo queria um atacante de velocidade pelos lados do campo. Na verdade, queria dois, né? Tentou o Zenon e também o Julian Fernandes. Não teve sucesso em nenhuma das duas
opções que o clube monitorava no mercado, né? Acabou que ficou sem nada, né? Priorizou o meia Cauli já veio. Será que não vale a pena aí a gente voltar os olhos no mercado pra um jogador de velocidade? Porque, pô, Ferreirinha, as tomadas de decisões do Ferreirinha é um negócio assim assombroso, irmão. Mas tudo bem. Você aceitaria essa troca maluca? Luiz Araújo por Marcos Antônio? Comente aqui abaixo. Lembrando que a informação do Pablo Oliveira não tem nada formalizado ainda, é apenas uma suposta ideia do Flamengo, tá? Sinceramente, eu gosto muito do Luiz Araújo, cara. Eu acho um baita de um jogador, muita velocidade, habilidade, cria jogadas, bate bem na bola de média e longa distância, é um jogador muito interessante, mas eu não acho o suficiente pra gente liberar o Marcos Antônio, cara. O atacante cairia como uma luva no São Paulo, mas não dá pro São Paulo liberar, assim, de boa, o seu melhor jogador, mesmo em troca do Luiz Araújo. É a minha opinião, eu quero muito saber a sua, deixa aqui. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos lá, Marcão, chefinho. Olha, o São Paulo, né, na figura do presidente, dos diretores, fizeram um acordo com os jogadores, né, para pagar os atrasados, né, dos direitos de imagem, que diz que alguns jogadores estão com 2 meses, outros estão com 3 meses atrasados os direitos de imagem. Fizeram um acordo, vai pagar tudo em 10 vezes, né, mas a partir desse mês não haverá mais atrasos, nem do direito de imagem, do salário não há atrasos, falaram, mas não haverá mais atrasos no direito de imagem. Então vai ser uma política do Macis, né? E não haverá atraso, então vamos fazer um acordo, limpa tudo, vai pagar em 10 vezes o que está atrasado, e os jogadores aceitaram, o grupo, né? Os líderes, né? Conversaram com o Macis, com a diretoria, e tá tudo certo agora, viu, Marcos? Então agora a parte. O negócio é o seguinte, Motinha, já faz tempo que o direito de imagem hoje já compõe sim o salário. Inclusive, é isso entendido até pela justiça. Então, o combinado não sai caro, Motinha. Eu acho que pagar o cara em dia, ter o seu funcionário, seja lá de empresa ou seja lá o jogador de um clube de futebol, é fundamental para você poder cobrar o desempenho. Por exemplo, fulano de tal lá tá chegando atrasado, né? Ou de repente tá tendo um rendimento abaixo, engordou acima da média em relação ao restante do elenco. Como é que você chega num cara desse e vai cobrar do cara um melhor desempenho, sendo que você não tá pagando o cara em dia também? Então a frase do Vampeta ela é emblemática. Quando ele jogava pelo Flamengo, falou assim, os caras fingem que pagam, fingem que jogam. É mais ou menos por aí, a gente sabe como é que a banda toca. Então acho que um clube que tem aí os seus vencimentos pagos em dia, em relação aos atletas, ele tem todo o direito de cobrar o desempenho que ele acha satisfatório. Então, em relação a isso aí, eu acho que o Harry Macis, aí, presidente do São Paulo, ele tá coberto de razão, tem que realmente cobrar, mas isso vem mais uma vez ao encontro do que eu falo da importância do Rafinha, Motinha. Teve muita gente que falou assim, mas o Rafinha, você acha que o Rafinha pagou o salário dos caras? Você acha que o Rafinha tá dando treino? Não, mas a questão anímica mudou sim por causa do Rafinha. Então ele chegou lá, cobrou dos caras um desempenho, né, que eu acho que, na minha opinião, tinha que ser cobrado de uma forma como ele fez, e não como o Crespo tava fazendo, aquela cara de paisagem, achando que tava tudo bem, tava tudo bom, porque o São Paulo fora de campo tava uma bagunça. E eu acho que isso mostra, mais uma vez, na prática, o que eu quero dizer em relação aí à presença e o que tem feito, pelo menos nesse começo de trabalho, o Rafinha. Espero que permaneça dessa forma e que o São Paulo acerte realmente aí o que ele tá devendo pros seus atletas aí pra poder cobrar eventualmente quando for necessário, Motinha. Ô, Motinha, só me permite. Giro de notícias do Tricolor Paulista, a multa contratual de Negrutti, ela vai para 100 milhões de euros. Então agora o Negrutti estará muito bem resguardado nessa renovação de contrato, ele que assinou essa renovação até 2030 com uma prorrogação possível para 2031. O São Paulo está vivendo dias de luto, né, por conta da morte de 2 conselheiros nesta sexta-feira. Foram homenageados pelo São Paulo, o Paulo Buarque, o Paulo Plané Buarque e o Reinaldo Rubens de Barros. Esses 2 conselheiros vitalícios do São Paulo acabaram falecendo nesta sexta-feira, e aí agora o São Paulo decretou 3 dias de luto ali no seu conselho deliberativo. Meus pêsames aí aos familiares e que os 2 consigam ter um bom descanso depois dessa vida de dedicação ao São Paulo Futebol Clube. O ex-jogador do São Paulo, lembra dele? Matheus Reis, lateral esquerdo, cria de Cotia. Ele estava lá no Sport e acabou sendo anunciado pelo CSKA. O São Paulo, infelizmente, não vai ganhar nada nessa transação porque ele tinha contrato com o Sport até o meio do ano. Só que ele teve que rescindir esse contrato para poder ser reforço do CSKA. Ele arcou ali com a sua rescisão contratual junto ao Sporting e aí foi para o CSKA, lembrando que as equipes do futebol europeu não fazem negociações diretas com os clubes russos por conta daquelas questões das guerras e tudo. Então, por conta disso, o São Paulo não vai receber um valor referente a essa transação. O vídeo de hoje
Arboleda e Bobadilha, eles ficarão de fora dessa partida contra a Ponte Preta, tá? O Arboleda por conta das questões pessoais que ele está resolvendo lá no Equador, até do que eu tenho de informação, é uma questão familiar, tá? É uma questão familiar, mas eu não vou entrar em pormenores, até se o jogador ou o próprio clube quiserem divulgar depois mais detalhes sobre isso, acho que não... É coisa séria, tá, gente? Então acho que não... Eu sei que o histórico do jogador não fala muito, né? De, pô, Arboleda e tudo, mas eu acho que é importante a gente trazer esse porém, então ele tá fora da partida. O Bobadilha também deve ficar de fora, ele tá com inchaço na coxa, ele tá com inchaço, na sexta-feira esse inchaço ainda aconteceu, e aí do que me passaram, mesmo que desinche o local no sábado, é bem provável que ele nem vai viajar para pegar a Ponte Preta lá em Campinas, então é bem provável que o Pablo Maia inicie aí essa partida como titular na vaga do próprio Bobadilha, tá? Ele deve ser preservado aí para esse confronto, ficará de fora, mas não deve ser problema para os próximos jogos do São Paulo, lembrando que ele acabou não tendo uma contusão, é só um trauma, então tanto ele, o Arboleda e o Coronel, né, que passou ali por um procedimento ali que ele estava com cálculo renal e tudo, também ficará de fora, tá em repouso nos próximos dias, mas é bem possível, tá, que os três já possam estar no próximo jogo do São Paulo. A gente espera que o próximo jogo sejam as quartas de final do Paulistão, né? Porque o São Paulo joga agora contra a Ponte, no Campeonato Brasileiro volta a jogar somente no dia 26, e aí, sem ser nesse, no próximo fim de semana, já é o fim de semana das quartas de final do Campeonato Paulista. Então a gente espera que os três já retornem aí para uma eventual quartas de final do Campeonato Paulista. Você está na boa expectativa? Você acha que o São Paulo vai passar, vai vencer a Ponte Preta e vai passar para a próxima fase? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? O contrato com a Mondelez hoje não deve ser renovado. A gente vai explicar alguns detalhes sobre isso. A gente conversou com uma pessoa ligada à Mondelez nesta sexta-feira e aí a gente vai trazer alguns detalhes nesse vídeo de hoje. Há um incômodo da Mondelez em diversos fatores. O primeiro a Mondelez teve que assumir ali junto à prefeitura e acreditava que existiria uma ajuda maior do São Paulo naquela questão do letreiro. O letreiro demorou praticamente um ano para estar no estádio e a Mondelez entende que ela fez mais força do que o próprio clube para que isso acontecesse. Foi basicamente um ano ali onde o estádio não teve o nome Morumbis. E além de tudo, os últimos acontecimentos, principalmente referentes ao camarote, a outras questões, era o nome do Morumbis que estava ali, não era só o Morumbi ou o São Paulo. Então, por exemplo, um camarote irregular, o 3A, um camarote no Morumbis. Tem questões lá no Morumbis. Então, toda essa questão, esse marketing ruim que o São Paulo acabou passando do seu estádio nos últimos momentos, incomodou algumas pessoas lá da Mondelez, tá? Tanto é que, do que a gente tem de informação, se não for uma reviravolta muito grande, se não acontecer alguma coisa referente à torcida, abraçar mais, ou o nome do São Paulo, né, deixar de se envolver em polêmicas, ou em diversas situações ali, o nome começar a ser mais agradável ou palatável para o público, se não houver essa reviravolta, vai ser complicado aí essa renovação de contrato, né? O São Paulo até esperava e queria que renovasse, na gestão Casares, renovar esse contrato até 2030, que era para o ano do centenário, naquela história de sempre renovar esses contratos aí até o centenário do clube, e aí agora está nessa situação. Até do que eu tenho de informação, o Macis deixou o Eduardo Toni a par de resolver as questões com a Unimed e assinar esse contrato, conseguir finalmente o patrocínio da Manga e tentar reverter essa situação com a Mondelez. O contrato com a New Balance já está no encaminhamento, então já não depende mais tanto assim do Toni. E aí agora ele vai ter que revirar aí para melhorar essa relação com a Mondelez para, de fato, o estádio do Morumbi manter o name rights. Lembrando que são bons valores que o São Paulo tem, se não me engano, são 25 milhões ao ano. Até a expectativa, existiu ali uma conversa para uma renovação de contrato antes de todas essas polêmicas e a expectativa era até de dobrar esses valores numa provável renovação. Então o São Paulo pode perder uma grana boa ali e ter que procurar talvez um outro name rights para conseguir essa grana aqui. Pode ser importante para os cofres do clube. Isso deve ficar para o Macis tentar resolver, mas não está descartado também a possibilidade disso acabar ficando somente para o próximo presidente do São Paulo Futebol Clube. Então essas conversas estão travadas neste momento. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Qual foi o papel do Rafinha nessa contratação do Cauli? E a gente vai explicar alguns detalhes. Essa renegociação acabou demorando, né? Foi 1 mês e meio ali de idas e vindas, de esfriou, esquentou. E aí o Rafinha, quando ele assume, ele vai conversar com o Ricosta sobre algumas contratações. O Rafinha, ele quer usar muito do seu nome, da sua capacidade de convencimento de atletas, de ser um líder, até com o seu gabarito, né? Com o seu know-how, é a palavra, com o seu know-how de ter sido um jogador importante, ele quer ajudar o clube de algumas maneiras, é óbvio. Até do que eu tenho de informação, o Rafinha não vai estar nas negociações, ele não vai ser um
um profissional do São Paulo que vai negociar, mas ele quer, e isso obviamente com o aval de Rui Costa, de Macis, ele quer usar realmente a sua influência para conseguir convencer um ou outro jogador a se tornar reforço do São Paulo. E foi isso que ele fez nessa situação do Cauli. Ele conversou com o Cauli, os dois trocaram uma ideia, o Cauli passou muito tempo na Alemanha, então eles criaram esse vínculo também, falando sobre ali algumas questões que eles passaram na Alemanha, e aí o Rafinha foi mostrando para ele o que ele queria, como que o Crespo poderia utilizá-lo, como é que tá o clube, que tá mais organizado agora, que ele tá tentando organizar a casa, que o Rui Costa também, que o Márcio chegou, é um cara de confiança. Então ele foi nesse cozinhando ali o Cauli a ponto de dar essa motivação para ele também se tornar reforço do São Paulo. Então o Rafinha também teve o seu grau de importância nessa negociação. É claro que cada um tem o seu pouquinho, né? Por exemplo, o Nestor e o Michel Araújo conversaram com o Cauli, você tem o Rogério Ceni que também acabou facilitando, mesmo sendo contrária à saída do Cauli, acabou também apresentando um clube falando, pô, você também vai para um clube que realmente eu conheço bastante, né? O Rui Costa foi talvez o principal, ele que conseguiu, ao lado do staff do atleta, destravar toda essa questão com o Bahia, e também o Rafinha também teve aí a sua parcela também, tendo esse convencimento e conversando também com o jogador, para mostrar para ele, dar essa segurança de que ele estava fazendo a decisão correta, de uma mudança de áreas, porque o Cauli também, por mais que ele tivesse decidido a trocar de clube, querendo ou não, é uma mudança, né, gente? Então ele também, mesmo com esse sentimento de que precisa mudar, ele tinha algumas dúvidas, né? Porque ele tinha um contrato longo no Bahia até 2028, ele é querido pela torcida, o Rogério Ceni também gostava dele, então era uma decisão que não era tão fácil para ele ser tomado. E o Rafinha foi ajudando a ele a maturar essa ideia, até do que eu tenho de informação, as conversas até do Rafinha foi tipo, pô, eu tava lá consolidado lá na Europa e tudo, e decidi voltar pro Brasil, era uma mudança, era algo que eu também fiquei meio assim de fazer essa mudança. Então o Cauli teve esse papo também com o Rafinha, que foi super importante ali para ajudar nessas tratativas, tá? Pra gente fechar, e agora, com o Cauli chegando, vem mais reforço, como é que tá esse cenário do São Paulo agora no mercado da bola? E é aquele cenário que é até costumeiro do São Paulo. O São Paulo, hoje, ele diz que está satisfeito com a janela de transferências que fez, que não está fechado para o mercado, está sempre olhando oportunidades, mas que a tendência é desse mercado ser fechado. O São Paulo ainda monitora, observa as situações para ver se aparece uma oportunidade de mercado de um camisa 5, de um camisa 8 e de um camisa 10. Ou, camisa 11, perdão, 10 chegou que é o Cauli. Então seriam essas três contratações que o São Paulo estaria de olho. Só que já... São Paulo bate o martelo e acerta a renovação de contrato de Luciano. Vamos falar sobre isso? Tem notícia também sobre a situação do Alisson, a saída aí do Alisson do São Paulo. Tem jogador aí perto de retorno e várias outras novidades do São Paulo. Belezinha? Tranquilidade, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Sabadão, hoje é dia do último treino aí do São Paulo, antes de enfrentar a Ponte Preta amanhã, lá no Moisés Lucarelli. Última rodada da primeira fase do Paulistão. E o São Paulo, minha rapaziada, vai aí com força máxima pra esse jogo de amanhã. Aí já divide muitas e muitas opiniões, né? Tem gente, pô, tá maluco pôr o time titular contra a Ponte Preta, vai machucar os jogadores. Aí tem gente que acha que tem que pôr o time titular, o time reserva, né? Então tá uma... as redes sociais aí estão bem divididas em relação ao que fazer nesse jogo de amanhã. Porque é um tipo de jogo que eu vi muitas opiniões divididas, não só em relação à escalação, mas também em relação ao futuro aí do São Paulo na competição. Pô, vale a pena passar? Tem que passar? É melhor não passar porque tem mais tempo pra treinar? Aí, tipo assim, é bem dividido. Aí o assunto paulistão no geral, já é um assunto bem dividido aí, que muitos têm opiniões aí divergentes. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo vai com força máxima possível para o jogo contra a Ponte Preta neste domingo. Uma vitória simples garante a classificação do São Paulo para as quartas de final do Paulistão. Eu acho um erro muito grande, tá? Porque é o seguinte... Ah, Gabriel, mas tem que classificar, tem que pôr o melhor time possível. Cara, na minha opinião, aí cada um tem a sua, democracia, cada um dá a sua opinião, tá tudo certo. Agora, na minha opinião, tá? Minha humildíssima opinião, eu acho que o ideal nesse começo de temporada é tomar cuidado o máximo possível para não machucar jogador. Uma hora ou outra vai ter lesão? Vai. Impossível um time ter uma temporada inteira com jogo a cada 2, 3 dias e não ter machucado. Isso é impossível. Agora, se eu fosse o Crespo, né, a diretoria, né, porque todo mundo toma a decisão em conjunto, eu priorizaria uma coisa: a saúde dos jogadores, tá? Aí outro ponto que eu vi gente comentando, pô, mas é que no meio de semana não vai ter jogo depois da Ponte, que é domingo o jogo, tem jogo só no outro final de semana. No meio de semana não tem jogo, vai ter uma semana inteira aí livre, né, para os jogadores descansarem e também treinarem. Só que o seguinte, a questão não é visando só o próximo jogo, a questão é os jogos anteriores, porque se você for pegar o time titular do São Paulo, a grande maioria, tirando um aqui, outro ali, pega o time titular do São Paulo jogou contra o Grêmio, 90% daquele time titular que a gente considera o time titular
tá jogando todos os jogos, desde o jogo contra o Palmeiras em Barueri até aqui. Como eu falei, um jogo tirou um, outro jogo tirou outro, mas 90% do time ou mais vem jogando todos os jogos desde o clássico contra o Palmeiras em Barueri. Tu quer um exemplo? Tu pega aqui o Enzo Dias. O Enzo Dias não terminou a temporada passada jogando, porque ele se machucou, fez uma cirurgia. Ele voltou contra o Palmeiras lá em Barueri, que a gente perdeu. E do jogo que ele voltou contra o Palmeiras em Barueri, de lá pra cá ele jogou todos os jogos. Eu não preciso ser médico, preparador físico, fisiologista, não preciso ser nada pra saber que se o cara jogar todos os jogos, o cara vai estourar. Isso é uma coisa bem básica, né? O Enzo Dias jogou todos os jogos desde que ele voltou, né? Aí tu tem que levar em consideração, o cara vindo da cirurgia. Ainda os jogadores estão pegando ritmo, aprimorando a parte física. Eu acho muito equivocado entrar com um time titular amanhã. Pra mim tem que ser um time misto, tá? E olhe lá, ou se não for um reservaço. Entendeu? Ah, Gabriel, se for reserva no passado, se não passar, não passou, meu filho. Paciência, tem que tratar o Paulistão do tamanho que é o Paulistão. Ah, não passou. Paciência, vamos focar no brasileiro, daqui a pouco tem Copa do Brasil, Sul-Americana. É isso, entendeu? Tem que tratar o Paulistão do tamanho que se deve tratar o Paulistão. Não pode superestimar o campeonato. Eu vou torcer muito por mim que São Paulo ganhe de 10-0 amanhã e passa. Entendeu? Mas, irmão, se não passar, paciência, não é a prioridade. Então, eu acho que tem que pôr o time reserva aí. Ainda que, tá? No banco de reserva do São Paulo, tem muito jogador que tá devendo, que tem que mostrar serviço. O Wendel, acabei de comentar sobre o Enzo Dias, na lateral esquerdo, e o seu Wendel, não serve pra jogar contra a Ponte? Não serve pra jogar contra a Ponte rebaixada? Aí, irmão, rescinde o contrato. Né? Pega qualquer um e põe no lugar dele, se o cara não serve pra jogar contra a Ponte. O Wendel tem um dos maiores salários do elenco, e o cara não joga. Não tem como jogar contra a Ponte Preta. Pablo Maia tá muito mal, não dá pra jogar contra a Ponte. O Ferreirinha, que tá mal pra cacete, dos jogadores que mais entram em campo, é um dos piores nesse início de temporada. Não consegue jogar contra a Ponte? Não jogar, irmão, aí realmente fica difícil. Tem vários jogadores no banco que tem que mostrar serviço, que estão mal, que estão devendo. Né? Então acho que tem que botar um time aí bem mesclado ou toda reserva. É claro que nos jogos que mexeu no time, o time foi mal. Contra a Portuguesa foi um horror. Até contra o Primavera mesmo, que mexeu em algumas posições, também não foi legal. É verdade. Só que, cara, eu acho que é risco, irmão. Fazer o quê? Paciência, é risco. Entendeu? É claro que se botar o time reserva, corre o risco maior de não ganhar, porque o time reserva é pior que o titular. Isso é claro, mas fazer o quê, irmão? A vida é feita de riscos, não tem o que fazer. Então, na minha opinião, eu tinha que pôr um time misto aí, ou reservasse. Mas nunca na vida que se eu fosse técnico, botava o Marcos Antônio pra jogar amanhã. Marcos Antônio, o Enzo Dias, que jogou não sei quantos jogos, entendeu? O Luciano mesmo, cada um dos principais, né, do time do São Paulo, então eu não colocaria esses caras aí pra jogar de maneira nenhuma, entendeu? Ponte Preta rebaixada, um gramado horroroso do Moisés Lucarelli, tipo assim. Pra mim é muito claro o que deve fazer, mas essa é a minha opinião. O que não deve acontecer, porque o Crespo vai botar aí o melhor possível nesse jogo contra a Ponte Preta, tá? E ontem, na sexta-feira, no treino da sexta-feira, a gente teve aí novidades sobre o André Silva, tá aí, ó. O atacante André Silva, em transição com a preparação física após uma lesão no joelho direito, iniciou o trabalho gradativo com o elenco. O centroavante integrou o aquecimento e a primeira etapa das atividades com os companheiros. Então tá aí o André Silva cada vez mais avançando nessa transição física dele, né, melhorando a parte física, cada vez sendo mais inserido, integrado ali nas atividades com os companheiros, vai ser aos poucos, evidentemente, e ele tá muito perto de voltar, né? Não tem uma data, pô, daqui uma semana ele vai voltar, 2 semanas, 3 semanas, não tem previsão, vai ser ao longo do dia a dia, né? Mas claro que pro jogo de amanhã ele não vai ser relacionado, ele não vai estar disponível, mas aos poucos ele tá voltando aí. E do centroavante a gente já teve o Caleri que voltou muito bem surpreendente aí a volta do Caleri. O André já tá na transição física, daqui a pouco tá disponível para jogar. E o Rian, do centroavante que se machucou, vai ser o último a voltar. Esse ainda vai demorar mais um tempinho aí para estar disponível, para estar 100% recuperado e evidentemente ser relacionado para os jogos do Tricolor. Certo, minha rapaziada? Seguindo aqui agora, bora falar sobre o Luciano, que fechou aí a sua renovação de contrato com o Tricolor. Informação que traz aí o Alexander Vieira. São Paulo e Luciano fecharam os termos para uma renovação de contrato até o fim de 2028 e não 2027, como saiu aí, né, nos últimos dias. O tempo de contrato foi maior na última conversa e ainda terá uma extensão por mais um ano se o atleta bater algumas metas que estão no contrato. Então é o seguinte, ó, ele vai renovar até o fim de 2028 e vai ter algumas metas no contrato que, se ele bater, renovar até o fim de 29. Tá? Então aí, 2 anos garantidos, né? 27 e 28. E pode ter o 3º ano, caso ele bata algumas metas aí que estão no contrato, né? Enfim, assim, eu falei pra vocês já a minha opinião, e eu acho que tinha que renovar com ele sim, tá? Pra mim não tem nenhum debate em relação a renovar ou não com o Luciano. Pra mim, na minha visão, na minha opinião, pelo menos, é muito claro que tem sim que renovar o contrato com ele, só que eu achei que foi muito longo, tá? Até o fim de 28 e pode prorrogar até 29, caso ele bata algumas metas. Tipo assim, 2 anos aí e pode chegar a 3.
2 anos, acho muito, né? Aí no caso seria 3, porque ele tem contrato de 2026, aí 27 e 28. Então é 3 anos aí que ele tem garantidos, mais um possível 4º ano em 2029. Contando, evidentemente, com um ano de 2026, né? Que é o ano que ele tem contrato com o São Paulo. Enfim, pra mim, assim, é simples. Eu acho que tinha que renovar, mas achei que foi muito longo o contrato. Achei que tinha que ser um contrato mais curto aí, porque é um jogador que tem mais de 30 anos, e evidentemente, cada ano que passa, vai ficando mais velho, os jogadores aí vão piorando tecnicamente e fisicamente. É a lógica da vida, né? Todo mundo vai ficando mais velho aí, vai tendo uma decadência, tanto física quanto técnica. Todo jogador é assim, evidentemente. Então tá aí, Luciano e São Paulo acertaram, né, os seus termos aí no contrato, agora é só esperar o São Paulo fazer o anúncio oficial aí. Aí o Alexandre Vieira completa. Recentemente, o Camisa 10 foi procurado pelo Vasco e outro clube do futebol brasileiro. Houve também uma sondagem dos Emirados Árabes e, novamente, do Damak, que é da Arábia. Clube que fez proposta em 2023 e em 2024 pelo Atlético. Então ele teve sondagem do Vasco, ele foi especulado no Vasco ano passado. Outro clube brasileiro que não especificou qual também fez sondagem por ele. Um time dos Emirados e o Damak, que é um clube da Arábia Saudita. Né? Então esses 4 clubes aí procuraram ele. Tem 2 clubes aqui que a gente já sabe, porque o Vasco, como eu falei, já foi especulado em janelas anteriores, especificamente ano passado. E o Damak também já fez proposta para ele em 23 e 24. Eu lembro que a gente repercutiu isso aqui. Entendeu? Eu lembro que a gente repercutiu essa informação. O Damak já tem um tempo que estava interessado em Luciano, mas ele vai renovar, no caso, vai renovar, né? Porque acertou os termos, mas tem que esperar agora só a assinatura aí do contrato. Certo, rapaziadinha? Vamos seguindo aqui agora que tem muita coisa pra gente repercutir ainda. Vamos falar sobre o Alisson. Se a gente for sobre o Luciano que vai ficar aí por mais tempo, o Alisson deve ficar por muito tempo. Pelo menos é isso aí que tende a acontecer. Quem sabe como é que é o mercado da bola, aquelas loucuras, reviravolta, mas a tendência é que o Alisson esteja perto de deixar o São Paulo. Segundo o Alexandre Vieira, o Alisson foi comunicado que não faz parte dos planos e a orientação é que busque um novo clube. O volante, mais uma vez, não foi relacionado para o jogo contra a Ponte Preta neste domingo. Então, mais um jogo que ele não vai para o banco, que ele não vai ser relacionado. E dessa vez ele foi comunicado. São Paulo chegou nos empresários e ele falou, ó, tá fora dos planos, melhor buscar um novo clube, porque aqui dificilmente vai jogar. Foi o recado que o São Paulo deu aí pro Alisson e também para os seus empresários. Acho que a coisa ideal a ser feito, já falamos aqui, irmão, acho que nas últimas 2 semanas, 3, que a gente mais falou foi sobre o Alisson. Essa questão de sair, forçar a saída, aí Corinthians, reviravolta, voltou, depois que se despediu, depois voltou. Tipo assim, cara, uma loucura o que aconteceu. Uma loucura o que aconteceu, mas é aquela coisa que a gente já repercutiu, que já falei 1 milhão de vezes. Não tem nenhum tipo de clima pra ele jogar no São Paulo. Imagina esse cara entrando no Morumbi pra jogar. Imagina a recepção da torcida com esse cara pegando na bola. Atrapalha ele, que ele não vai conseguir jogar bem com um monte de gente xingando ele, vaiando ele. Atrapalha o time. Não tem clima e condição nenhuma dele seguir no São Paulo. O melhor caminho para o São Paulo e para o jogador é ele buscar um novo clube. Já que ele não quis forçar a saída, começou a treinar separado, quis ir pro Corinthians, então acabou que deu certo, mas também não vai mais jogar aqui. Vai jogar em outro clube aí. Então tá aí, o Alisson foi comunicado para buscar um novo clube, porque ele tá fora dos planos aí do São Paulo. Tinha essa informação já que ele estava fora dos planos, mas agora o São Paulo informou para ele aí buscar um novo clube, né? Orientação aí para buscar um novo clube. E o Alexandre Vieira traz aqui, tá? Que aquela especulação que tinha saído sobre o Vasco, tá? O Alisson está avançado com o Vasco, segundo o Alexandre Vieira, foi descartado isso aí, tá? Que não tem nada dele no Vasco, não. Entendeu? Né? Ou não tem, e se tinha um papo, não tem mais. Então, Vasco, nesse momento, pode descartar. O Santos ali tinha um interesse, fez uma sondagem, mas aparentemente, até aqui, se for pegar as informações, não teve nenhum tipo de avanço. Só foi aquela sondagem ali, aquele contato inicial, nenhum tipo de avanço